Alô galera atleticana, aquele abraço para vocês. Vamos fazer uma análise aqui desse empate do Atlético com o Vasco 0-0 pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado recolocou o Atlético na faixa de classificação da Copa Sul-Americana e tirou o Vasco da zona do rebaixamento. Então, vamos dizer assim que, mesmo sendo lamentado, especialmente pelos atleticanos, foi um resultado que concedeu a cada uma das suas equipes aquele objetivo mais direto, né, neste momento. O Atlético começou o jogo com um time bem alterado. Oliveira iniciou na zaga, né, uma surpresa. O João Vitor, que era o favorito para voltar no lugar do Gilvan suspenso, não voltou. Arnaldo na lateral direita, Natanael na lateral esquerda, Pereira no lugar do William Maranhão no meio campo e o Zé Roberto voltando ao time titular no ataque. Então eram 5 modificações em relação ao time que começou o jogo contra o Grêmio. E o primeiro tempo do Atlético foi muito ruim. Ele foi ruim no aspecto técnico, onde o Atlético fez uma partida fraca tecnicamente. Foi ruim no aspecto tático, porque o Atlético foi controlado pelo Vasco. O Vasco teve mais posse de bola no primeiro tempo. O Vasco finalizou o triplo de vezes do Atlético no primeiro tempo, 9-3. E o Vasco causou desconfortos à defesa do Atlético. Mesmo assim, a principal oportunidade de gol no primeiro tempo foi do Atlético, em uma enfiada de bola do Chico para o Wellington Rato, que cara a cara com o goleiro bateu e o Fernando Miguel defendeu. Faltou um pouquinho de categoria para o Wellington Rato naquele lance, né? Se ele dá um tapinha por cima, muito provavelmente ele faria o gol. Ele deixou o goleiro se aproximar demais para finalizar, e aí já bateu quase travado com o Fernando Miguel, que evitou o gol do Atlético. E o Atlético volta para o segundo tempo, só teve uma modificação ali nos primeiros 20 minutos do segundo tempo. O Vasco já não chegava como chegava no primeiro. O Atlético conseguiu encaixar melhor a sua marcação. Porém, o Atlético também não chegava. Assim como no primeiro tempo, o Atlético não incomodava o Vasco. Então, os 20, 25 primeiros minutos do segundo tempo foram de um jogo muito ruim, né, onde nenhuma das equipes agredia a outra. Finalmente, depois dos 20 minutos, o Marcelo Cabo mexeu no time. Achei que ele demorou. Depois, na coletiva pós-jogo, o Marcelo disse que tinham 3 jogadores ali que não estavam jogando regularmente, né? Então ele poderia ter que mexer neles, casos aí do Oliveira, do Arnaldo, do Natanael. Porém, então a questão hoje são 5 alterações, né? Quando eram 3, tudo bem, mas 5, né, dá para você fazer, por exemplo, 2 alterações e ainda ficar com 3. E a partir do momento que o Marcelo Cabo mexeu no time, o Atlético melhorou no jogo. O Atlético fez no jogo aquilo que se esperava que ele fizesse desde o início. O Atlético agrediu o Vasco. Entraram o Matheus Vargas no lugar do Chico e o Janderson no lugar do Gustavo Ferrarez. Depois, um pouquinho mais à frente, entrou o Robertson no lugar do Zé Roberto. Essas foram as alterações ali que, vamos dizer assim, por volta dos 20 minutos. Né? No finalzinho do jogo, ele fez outras 2 modificações, colocando o João Vitor e o Nicolas. Mas essas já foram já quase no término do jogo. E o Atlético criou 2 oportunidades muito boas para ganhar o jogo, depois dessas alterações. A primeira numa enfiada de bola do Matheus Vargas para o Arnaldo na lateral direita. Ele saiu cara a cara com o goleiro. Aí tinha 2 opções, bater cruzado ou tentar o passe. Ele até tentou o passe, mas num passe muito forte, né? Ele bateu muito forte na bola. E aí o Janderson ainda tentou fechar no segundo pau, mas a jogada era com o Robertson dentro da pequena área, né? O Fernando Miguel saiu fechando o ângulo. Se ele rola para o Robertson teria toda a tranquilidade do mundo
para fazer o gol do Atlético. O Arnaldo executou mal a jogada. E o melhor lance do jogo, aos 47 minutos, em outro passe do Matheus Vargas para o Robertson, ele saiu na cara do goleiro. Achei que ele poderia ter definido antes de tentar driblar o goleiro, mas ele dribla o goleiro, a bola corre muito, ele para, trava e dá um passe para o Janderson. O Janderson, dentro da pequena área, bate em cima do zagueiro do Vasco e desperdiça a chance do Atlético ganhar o jogo. Mas ficou muito nítido que quando o Atlético teve uma postura de buscar o resultado, de realmente ir atrás da vitória, o Atlético foi bem superior ao Vasco e só não ganhou porque desperdiçou essas duas oportunidades claríssimas de gol. O Vasco também chegou em uma jogada ou outra, mas nenhuma grande oportunidade, né? Foram finalizações mais ali de média distância da entrada da área, que o Jean defendeu bem e evitou que o Vasco fizesse o gol. Tecnicamente, o Jean foi bem quando foi exigido e ele correspondeu. O Arnaldo eu gostei, achei que, especialmente no setor ofensivo, ele apareceu bem, errou, né, nesse lance que poderia ter feito uma assistência melhor, mas gostei da desenvoltura dele. A dupla de zaga do Atlético foi bem, não comprometeu. O Vasco trabalhou muito com jogadas arriscadas de fora da área. O lado esquerdo da defesa do Atlético, o Natanael, não foi bem, né, sofreu muito com os ataques do Vasco ali pelo lado e não foi uma opção ofensiva. Pereira, mal no jogo, perdido, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo cresceu junto com o meio campo do Atlético. O Marlon Freitas, uma partida fraquíssima do Marlon Freitas, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. Chico, mesmo não sendo brilhante, mas as duas principais jogadas do Atlético no primeiro tempo saíram dos pés dele. Uma finalização do Elton Rato e outra finalização ruim do Marlon Freitas. Foi substituído pelo Matheus Vargas, que entrou muito bem no jogo, criou as duas principais oportunidades de gol do Atlético, né? O pelo menos propiciou aos seus companheiros as duas principais oportunidades. O Elton Rato, uma partida bem apagada também, teve uma grande chance do primeiro tempo, não executou bem. Zé Roberto, uma partida fraquíssima do Zé Roberto. Aliás, Zé Roberto vem devendo, né? 16 jogos pelo Atlético no Campeonato Brasileiro, só 2 gols. Centroavante não tem jeito, precisa ter números melhores que este. Lá na esquerda, o Gustavo Ferrares, que também fez uma partida muito fraca. O Janderson entrou no jogo, deu uma mobilidade melhor e perdeu, né? Não teve tranquilidade para fazer o gol do Atlético, porque ele teve a oportunidade claríssima aos 47 minutos. Não teve aquele sangue frio de atacante para olhar onde era melhor colocar a bola, acabou batendo, né, naquela convicção de que faria o gol e chutou em cima do zagueiro do Vasco, a melhor chance do Atlético, mas foi melhor do que o Gustavo Ferrares. O Robertson entrou no jogo, também foi melhor do que o Zé Roberto, mais participativo. O ataque do Atlético funcionou melhor quando estavam o Janderson e o Robertson em campo no lugar do Zé Roberto e do Gustavo Ferrares. O resultado, para mim, um resultado ruim para o Atlético. O Atlético perdeu a oportunidade de somar mais 2 pontos. O Atlético veio para uma sequência contra Vasco e Bahia dentro de casa. O Atlético precisava buscar a sequência perfeita, né? Somar os 6 pontos. Já perdeu 2, isso não será possível. Tentar pelo menos ganhar do Bahia nessa sequência para se confirmar, para se consolidar ali dentro da faixa de classificação da Copa Sul-Americana. Essas foram as minhas principais impressões deste Atlético 0, Vasco 0. E você, torcedor? Concorda comigo? Discorda do que gostou, do que não gostou no Atlético? Como avalia o trabalho do técnico Marcelo Cabo nesta partida? Fique à vontade, deixe nos comentários as suas impressões deste empate rubro-negro. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.